Ponto de equilíbrio, empate, 0 a 0, tudo isso você pode usar para entender o que é o break-even. Se você não sabe o que é, fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para conversar sobre o break-even point, né? Ou mais, numa tradução um pouquinho mais literal, seria o ponto de equilíbrio. Mas antes disso, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa seu like e já compartilha esse vídeo com todo mundo que tá bem legal. Vai lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, se inscreve lá no nosso podcast também que, ó, tá top. Mas vamos lá então, Brunão, o que seria esse break-even point, ponto de equilíbrio? Então, Gabriel, o break-even, o ponto de equilíbrio de uma empresa acontece quando as receitas dessa empresa passa a superar, né, no momento que passa a superar as despesas fixas dessa empresa e as despesas variáveis, despesas fixas, aluguel, enfim, né, contratos ali de trabalhos e tal. E as despesas variáveis, que é investimento em compra de equipamento, né, investimento em marketing, vendas. Então, quando acontece, né, essa situação aí de superar as despesas, a gente entende que uma empresa está break-evada, que é o termo que a gente chama. Está no 0 a 0 ali, Isso, né? Exato. Então, já está pagando as contas, já é fase 1 concluída. Exatamente. E assim... É um dos índices muito importantes aí que eu acho que todo empresário busca logo que abre uma empresa, né? Porque quando você abre, você já investe uma grana ali, né? Sim. Seja com contador, seja com junta comercial, enfim, com produto para estoque, né? Material de estoque. Então, a primeira meta é atingir o break-even, né? Sim. E é muito analisado pelos investidores, né? Qual é o grau de operacionalização de uma empresa? O que vai determinar, né, se o modelo de negócio dela é viável, né? Quando ela começa a se pagar, né? Começa a se pagar, né? E assim, algumas variáveis que é importante, não só ponto de break-even, mas antes, até você chegar nesse ponto, você tá ali sempre de olho ali em algumas outras variáveis, né? Custo de aquisição do cliente, a gente tem um vídeo que trata disso, né? O custo que tu vai ter para vender, né? Para trazer um cliente para tua operação. O tempo que esse cliente vai ficar com você, que é o LTV, o Lifetime Value, que a gente também trata do assunto, porque uma coisa é se você tem um cliente que te custa muito alto para trazer, né, para adquirir, e fica pouco tempo, então o break-even vai para o saco, né, porque esse cliente, né, custa caro. Aí você vai estar desembolsando uma grana alta para uma receita baixa. Exato. Automaticamente então, aqui já não tem equilíbrio, né? Nunca vai conseguir break-even um modelo de negócio desse. Então, algumas variáveis você tem que estar de olho. O churn também, a evasão de cliente, que é justamente determina ali o LTV também, que é evasão de cliente, quanto tempo que o teu cliente fica com você comprando e tal. Isso mais para a empresa SaaS. Enfim, então algumas pequenas variáveis influenciam assim no grau ali do break-even ali da empresa. Legal. E como que a gente, o que você consegue trazer para a galera que está começando? Como que a gente consegue assim visualizar e organizar para chegar nesse break-even, né? Como que foi quais as estratégias você usou para facilitar conseguir chegar nesse modelo de break-even? Uma parada interessante é justamente as variáveis. Analisar essas variáveis. Esses índices, né? Sim, exato. E um outro ponto, até trazendo para um viés de contabilidade, é que dependendo do teu modelo de negócio, né, se você é uma startupeiro, está montando uma startup, uma área de tecnologia, vale muito a pena decidir o regime tributário da empresa até chegar nesse momento. Tá? Até trouxe um comparativo aqui, que hoje, né, só para você ter uma noção, né, empresas do Simples Nacional, empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, que são os 3 principais regimes tributários que existem hoje. Né? Se você começa uma operação de tecnologia, de empresa de tecnologia, com faturamento, sei lá, de R$100 mil, no Simples Nacional, tu vai pagar quase 20% de imposto sobre faturamento. Pagar muito. Exatamente, porque a tributação é sobre o faturamento. Por mais que tu seja uma startup e tal, tá tendo prejuízo, né? Como a gente falou, né? Na primeira fase ali, tá tentando break-even e tal, então tá tendo prejuízo, tu vai pagar 20% sobre a tua receita.
No lucro presumido, vai ficar mais ou menos, tem um pouquinho de adicional de imposto de renda, mas vai ficar ali entre 16%, 17%, 18% também sobre faturamento. Varia muito também. Né? Sim. Mas no lucro real, para empresas, startups da área de tecnologia, ou outras áreas também, área do turismo, educação, né, algumas específicas, vale muito a pena o lucro real, porque os dois impostos mais pesados que influenciam dentro de uma empresa, que é o imposto de renda e a contribuição social, eles são sobre o lucro operacional, o lucro líquido ali da tua startup. E como ela não está break-evada, ela está no prejuízo, então o imposto para esses dois itens aí, né, esses dois variáveis, é zerado. Né? Então só vai incidir 3 impostos, que é sobre o faturamento, por mais que seja lucro real, em tese a teoria é a tributação ser 100% apenas sobre o lucro de verdade. Né? Mas tem 3 impostos que ainda influenciam sobre o faturamento, que é imposto sobre serviço. A maioria das prefeituras cobram 2% para empresas de tecnologia, então você pega 2%, o PIS e COFINS é 0,65 mais 3, então fica ali 5,65 sobre faturamento. Aproximadamente. Né? Mas se tua empresa não dá lucro, se tua startup não dá lucro, então imagina, tem um faturamento de 100 mil reais por mês, né? Está operando no prejuízo, sem um ponto de equilíbrio ainda. No Simples Nacional ou no lucro presumido, tu iria estar pagando quase 20, né? 20 mil reais de imposto, né? Enquanto no lucro real você ia pagar 5 mil, você estaria pagando 5 mil reais. Exatamente. Né? Então é uma situação bem interessante. Se você até você alcançar o ponto de equilíbrio, é bem interessante você procurar um regime tributário lucro real, que faz bastante sentido. E assim, obviamente que a gente trouxe um exemplo aqui de conta de papel de pão, né? Porém, sim, existem N variáveis dentro disso daí, né? Porque aí muitas das vezes o camarada ele tá tendo faturamento de 100 mil, gastando 150 mil, não tá no break-even, só que esse 150 mil que ele tá gastando não é uma receita dedutível. Sim, aí verdade. Já muda toda a logística. Então, assim, o que é importante você entender é que para você atingir o break-even, uma etapa extremamente importante é o planejamento tributário. Sim. É o planejamento tributário. Sem o planejamento tributário, você pode alcançar o break-even, mas provavelmente vai te demorar um pouco mais. Exato, exatamente. E essa tabela aí? Vou mostrar aqui, vou colocar aqui na tela, Gabriel, um comparativo, né, justamente desse exemplo que a gente falou. Empresa aqui, ó, de faturamento de 100 mil reais por mês, ao longo de 12 meses, tá? A gente tem aqui a presunção. Para uma empresa de base tecnologia, a presunção é 32%. Isso para questões de lucro presumido. Vamos colocar aqui o vídeo aqui, tributação no lucro presumido, para você entender o que é a presunção. Mas basicamente é o que o governo entende que tua empresa vai lucrar, então é 32%. Né? E aqui tem, nas colunas aqui, tem o primeiro imposto que é o IRPJ, a contribuição social, 9%, PIS, COFINS e ISS. IRPJ e contribuição social, como eu falei, Gabriel, é sobre o lucro. O lucro. Nesse caso aqui está zerado porque quando você observa lá na primeira variável, lá do lado superior esquerdo aqui, o grau de dedução está 100%, ou seja, essa empresa está operando no prejuízo. Então, ou seja, todas as despesas dela são dedutíveis. São dedutíveis, né? Enfim, a gente sabe que não são todas as despesas, mas digamos que ela consiga 100% aí. E a gente tem PIS, COFINS e ISS inserindo sobre esse faturamento de 100 mil reais. Né? PIS 0,65%, COFINS 3% e ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que vai para a Prefeitura, 2%. Lembrando que essas variáveis aqui, esses impostos aqui, eles variam conforme a atividade da empresa. Empresa de tecnologia, esse cara aqui, são esses caras aqui, beleza? No final ele vai pagar 5,65 de imposto, né, mais ou menos 5 mil reais, 5.600, no final, ao longo de 12 meses, 67 mil reais. No lucro presumido, porque né, ele vai ter ali 16,33 de imposto, mas tem um adicional de imposto de renda, que é um sexto imposto, não vamos entrar em detalhe nesse vídeo, porque é bem complexo, mas vai ter um pouquinho de adicional de imposto de renda no lucro presumido, vai para 17,53, ele vai pagar 17 mil reais de imposto.
210 mil reais ao longo de 12 meses. Bicho. A diferença de 142 mil. Muito gritante. Muito gritante, muito grande. Muito gritante. Muito... E, cara, sem um planejamento desse aqui, bicho... Pois é, a gente já break-even pegou muito startup aqui que, cara, tava trabalhando, faturando 100 mil, pagando 20 mil reais de imposto. Eu tô no Simples Nacional porque meu contador falou que é melhor, as alíquotas são menores. Pois é. Pode ser menor mesmo, né? Mas se tu não tá brequivado, se tu não tá tendo lucro, Sim. qual o sentido, né? Agora, quando se tem lucro acima de 20, 30, 40%, aí realmente os outros regimes fazem sentido. É o que a gente tem aquela continha simples, né? Se a sua margem de lucro, se você já tiver brequivado, né? Se você tiver brequivado e tiver margem de lucro, se ela for menor que 30%, o lucro real faz sentido. Se ela for maior que 30%, aí talvez um Simples Nacional ou lucro presumido faça mais sentido, né? Então, exato. é basicamente essas duas contas aí que você tem que estar observando. E, cara, sem o break-even, sua empresa vai estar pagando imposto desnecessário e vai ficar cada vez mais longe. Sim. Esse objetivo aí, né? Algo mais? Não, só isso. É isso então, break-even point é o ponto de equilíbrio. Se você quer saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários pra gente se você tem alguma dúvida, alguma contribuição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Vai lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcast, qualquer outro agregador de podcast, procura lá, FaciliteCast. Vai ficar o link aqui na descrição também. Ouve lá o nosso bate-papo que está muito interessante. E se você tem algum convidado para indicar para a gente, deixa aqui nos comentários que com certeza a gente vai entrar em contato. Desde já, um forte abraço, valeu e até mais. Falou. Qual é a tradução literal de break even? Eu tava pensando nisso agora. Break é parar. Even... Ah, não, então beleza. Aí pode ir. Então vou começar de novo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Eu quase que eu falei que eu era o Bruno. Que merda. I'm Bruno. No começo, vou trocar a bateria aqui. This is Bruno. This is Bruno. I'm from Paraíba. Isso aí tinha que estar filmado. Então, Gabriel, o ponto de equilíbrio... Volta. Caiu alguma coisa ali?